Ok, agora sim, acho que estamos ao vivo. Bem, então, boa noite a todos. Hoje é o dia 6 de abril de 2020, é a nossa primeira live do escritório Silva Ribeiro Advogados, e a ideia é conversar um pouquinho com vocês a respeito dos impactos, na verdade, do coronavírus diante dos aspectos jurídicos atuais. Então, as pessoas agora estão começando a entrar, ainda falta 1 minuto para o horário da live, então eu já agradeço desde já aqueles que estão assistindo. São várias as questões que estão atormentando todo o mundo jurídico diante desta pandemia do coronavírus. Na verdade, essa pandemia, ela trouxe um impacto não só no sistema jurídico, como em toda a sociedade. Ela está implicando em várias modificações no nosso modo de se relacionar com outras pessoas, modificações de como lidar com as situações do dia a dia, modificações de como tratar as relações de trabalho com os nossos funcionários. Então, a situação de fato é bastante complicada e, como nunca visto, as mídias sociais têm tido uma importância fundamental. É justamente por isso que eu me dirijo a vocês nesse momento para tratar de algumas questões, mas num bate-papo, sem um tom muito professoral, tentando dizer um pouquinho da minha impressão, com a minha experiência de professor, de advogado, de escritor de livros jurídicos, do que tem de acontecer daqui para frente nas relações jurídicas, e hoje o tema é contratos cíveis e o impacto, na verdade, do Covid, desta pandemia, nas relações cíveis. Várias outras questões serão tratadas proximamente, eu prometo a vocês que nós vamos tratar de outros temas que são igualmente preocupantes diante da situação presente. Mas muito bem, então agora, efetivamente começando a nossa discussão, eu queria dizer que nós estamos em calamidade pública no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Essa pandemia, como eu já disse, trouxe profundos impactos em todas as nossas relações, não só jurídicas, como relações pessoais, interpessoais, relações de trabalho, relações de emprego, todas. Então, situações excepcionais implicam medidas excepcionais. Esse é um ponto que me parece muito interessante. E é a partir daí que eu inicio essa discussão. Medidas excepcionais estão sendo tomadas. Estão sendo tomadas pelas autoridades públicas no Brasil. Então percebam, hoje, diante desta pandemia, há, pelo menos aqui no estado de São Paulo, decreto de fechamento de estabelecimentos comerciais. Então as pessoas estão efetivamente, o fato do príncipe, que é uma questão jurídica, mas por ordem do Estado, da administração, pessoas estão obrigadas a não abrir os seus comércios, os seus negócios. Ou seja, as pessoas não podem, de fato, exercer o seu comércio. E qual a implicação disso? Bem, essa medida excepcional, obviamente, traz, como eu estou dizendo, e vou lembrar daqui para frente sempre, medidas excepcionais, e o direito precisa responder a essas questões e responder de uma forma célere, imediata, sob pena de completa inutilidade. Então, diante desse lockdown, que não é total, mas é quase total, há o receio de desemprego em massa e há, obviamente, o receio, a queda, não é receio, houve uma queda na receita de todos e com isso há um receio, aí sim receio, de inadimplemento contratual, ou seja, as pessoas que firmaram negócios jurídicos, que firmaram contratos, terão seguramente dificuldade, se é que já não estão tendo, de honrar os seus compromissos contratuais. Bem, então, antes de mais nada, eu quero dizer mais uma coisa. Esse é um live que trata da questão de agora, porque daqui a alguns minutos pode ser que as coisas mudem, né? O nosso presidente está em reunião com o seu ministério, então podemos ter algumas novidades, e as novidades vêm a galope, né? Galope denuncia a minha idade, vocês entendem, mas vem numa velocidade espantosa hoje em dia. Então, por falar dessa velocidade, digo desde já que é um projeto de lei de autoria
do senador Anastasia, que foi relatado no Senado pela senadora Simone Tebet, que traz, o projeto de lei 1179 de 2020, traz uma série de mudanças. Essas mudanças eu não vou abordar ainda, porque o projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados e depende de votação, mas tão logo ele seja aprovado, e com a redação que estiver, nós poderemos discutir isso depois. Mas tratando agora, sim, dos contratos cíveis. Muitos têm dito, muitos têm escrito na internet e numa velocidade avassaladora. Todos agora são juristas e médicos no Brasil, né? Todos entendem de pandemia, de epidemia e, curiosamente, entendem de revisão e de rescisão de contratos, né? Então, tratando dos contratos cíveis, a primeira teoria que surge é a teoria da força maior ou do caso fortuito. E eu não vou aqui parar para distinguir o que é força maior e caso fortuito, porque há na doutrina uma certa divergência. Isso não tem muita lógica, até porque o efeito, e é isso que importa, o efeito da ocorrência de força maior ou de caso fortuito é o mesmo. Isso tá, me permito ler a vocês, está no artigo 393 do Código Civil. Diz o seguinte, esse dispositivo legal: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E o parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir. Bem, qual o efeito da alegação na prática? Qual o efeito de se alegar, num negócio jurídico contratual, a existência de força maior ou de caso fortuito? Caso não esteja ressalvado no contrato a inaplicabilidade, se aplica esse dispositivo. E para quê? Para resolução do contrato, rescisão, ou seja, resolução, extingue-se o contrato e o devedor não responde pela mora, pelo inadimplemento contratual. Eventual penalidade contratual, ele é abonado se houver, obviamente, a comprovação do caso fortuito ou da força maior. A pergunta, veja, antes de fazer uma pergunta que eu acho interessante para resgatar depois, eu queria colocar para vocês o seguinte: a doutrina, é verdade, refere força maior e caso fortuito como uma impossibilidade do cumprimento do contrato, mas uma impossibilidade definitiva, não temporária. Ou seja, diante desta ocorrência, um fato absolutamente inesperado, de uma consequência muito expressiva e imprevista, as partes, ou a parte que vai alegar, não tem condição de cumprir o contrato. Mas isto de forma definitiva. Com um exemplo que eu adotaria agora para deixar isso claro a vocês. Imagine um show contratado agora durante a pandemia e durante o decreto que proíbe a realização de qualquer tipo de show. É impossível o cumprimento do contrato. Um evento de força maior, caso fortuito, a pandemia, que torna impossível o cumprimento da obrigação. Mas percebam, esta questão se dá de forma definitiva e não provisória. E aqui eu já lanço a questão: a pandemia é transitória. Então veja, para os contratos de trato continuado, são aqueles contratos que se prorrogam no tempo, né? Por exemplo, um contrato de locação, né? Como fica a alegação de força maior ou de caso fortuito? Se a força maior e o caso fortuito, na realidade, tem a ver com um evento, como eu disse, definitivo e não transitório. Se nós imaginamos, e devemos imaginar, para o bem de todos nós, que essa pandemia será transitória, será que é possível tal alegação? Já o resgato. Esta, então, caso fortuito força maior, se tem dito, se tem escrito, e há, inclusive, algumas decisões judiciais já no Brasil, invocando essa teoria para rescisão de contratos e para que o devedor não responda pela sua inadimplência. Outra teoria muito utilizada durante esse tipo de situação é a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. Na verdade, há uma doutrina que distingue ambos, mas eu vou incluir tudo no mesmo balaio, que me parece que não é representativa, as diferenças são muito técnicas entre uma e outra. Então vou tratar aqui como sinônimos, né? Essa teoria da imprevisão, e aqui eu vou citar um outro dispositivo legal, não vou citar todos,
porque essa teoria está trazida no Código Civil em mais de um dispositivo, mas eu quero dizer a vocês que esse dispositivo que eu vou citar, o artigo 317 do Código Civil, é sem dúvida nenhuma o mais importante, na minha modesta opinião, para todas as discussões de revisão contratual que se darão a partir da pandemia do Covid-19. Então, 317, leio rapidamente. Quando, atenção, por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Esse dispositivo, atentem, vai ser, sem dúvida nenhuma, o mais importante para as discussões de revisão contratual dentro do panorama atual. Mas não é só no 317 que há, na verdade, essa teoria encampada, a teoria da imprevisão no nosso ordenamento jurídico. Há outros dispositivos, 478, 479, 480. Com uma particularidade, o 478, acho prudente dizer, trata de contratos de execução continuada ou diferida, aqueles contratos que andam, né, no tempo, em que há pagamentos mensais ou pagamentos periódicos, mas contratos de prestações sucessivas periódicas. Bem, nesse tipo de contrato, diz o 478, que a prestação tem que se tornar excessivamente onerosa, mas atentem, com uma particularidade muito importante, com extrema vantagem para o outro, ou seja, de um lado, há uma prestação que se torna, para uma da parte, muito onerosa, e para o outro há uma vantagem indevida, ou seja, um é muito beneficiado e um é muito prejudicado. É essa lógica que traz o 478, para os contratos de prestação continuada. E aí surge uma dúvida jurídica importante. No panorama atual, será que haveria esse descompasso? Será que haveria de um lado uma onerosidade muito grande, muito prejuízo para alguém, e de outro uma vantagem extraordinária? Na maioria das situações, penso que não. Na maioria das situações, o que haverá diante da situação, todos perdem. Todos. Então há um descompasso, um desequilíbrio e um prejuízo para os dois polos contratuais. Não haveria esse descompasso, vantagem para um e descompasso para outro. Queria aproveitar aqui e fazer um parênteses. Tenho visto várias mensagens, vários amigos, professores, amigos queridos, clientes entrando aqui na live. Depois eu vou comentar uma outra questão. Me permito agora continuar, mas agradeço bastante a presença de vocês e aos meus amigos todos aqui. Meu muito obrigado. Então, continuando, eu diria, veja, agora tratando da teoria da imprevisão, o que é importante? A teoria da imprevisão se baseia na lógica de uma cláusula que tem um nome feio, cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, rebus, coisas, né? Sic, assim, stantibus, estando. Ou seja, só vale o contrato se as coisas estiverem tal como estavam quando se firmou o contrato. A lógica é mais ou menos a seguinte. A lógica é, quando se firmou a relação negocial, o contrato, havia um equilíbrio, uma equação. As coisas estavam de uma determinada forma. Com o andar da carruagem, com a pandemia, com o Covid-19, a situação mudou. As bases negociais não são mais as mesmas. A situação que existia quando foi firmado o negócio jurídico não existe mais. É outra, é diferente. Bem, então, diante de um fato imprevisível, que é o Covid, a situação, a base negocial muda. É possível, então, nessas hipóteses, aplicar a teoria da imprevisão. Atentem porque eu disse, na maioria das situações, é preciso, e assim diz a doutrina, porque está na lei, que de um lado precisa ter vantagem e de outro desvantagem. Estamos numa situação, cá entre nós, um pouco diferente. Tratei de duas teorias, por enquanto, que são alegadas para revisão, rescisão de negócios jurídicos. A teoria da força maior e do caso fortuito e também a teoria da imprevisão. Com a seguinte observação, que eu me esqueci na teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão serve não só para a rescisão do contrato, como serve a teoria da força maior e do caso fortuito, como também para a revisão de cláusulas contratuais
para que judicialmente se encontre o equilíbrio que se perdeu. Aquele equilíbrio que foi que existia quando da negociação, quando se firmou o negócio. A ideia é restabelecer esse equilíbrio pela revisão de eventuais cláusulas contratuais. Então, diferentemente da teoria da força maior e do caso fortuito, a teoria da imprevisão permite, além da rescisão, permite a revisão de cláusulas, a modificação de cláusulas, trazendo o equilíbrio. Muito bem. Há ainda uma terceira teoria que eu gostaria de colocar, que também será invocada. Embora com menos incidência, mas será, que é a teoria da frustração do fim da causa do contrato. Essa teoria não está expressamente trazida na lei. Repito, teoria da frustração do fim da causa contratual. Não há propriamente uma legislação expressa no Brasil como há na Itália. Na Itália há expressamente essa previsão. Mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem em algumas situações a aplicação dessa teoria a partir de um dispositivo do Código Civil, que é o 421, que trata da função social do contrato. Faço aqui uma observação importante para os advogados, amigos, estudiosos que estão me ouvindo. 421 foi agregado, a ele, 421, foi agregado 421A, por uma lei de 2019, Lei 13.874, que traz, na verdade, o 421A e 3 incisos que endurecem um pouco a aplicação. Endurecem porque, na verdade, a ideia aqui é preservar os contratos empresariais. E aqui eu faço um parênteses. O Brasil, de um tempo para cá, sob o panorama judicial, tem aplicado menos revisão de contratos. Tem aplicado mais o pacta sunt servanda. Tem, portanto, mantido rígido as relações contratuais. E por quê? Há uma lógica de que nos contratos empresariais, quando há empresas envolvidas, diferentemente de uma relação de consumo, em que há um hipossuficiente, né? A ideia é de que há o risco do negócio, né? E os contratos empresariais são, pelo menos em tese, firmados entre pessoas jurídicas parelhas, que estão na mesma situação negocial. Nessas situações, portanto, é mais difícil, sob o panorama judicial, a revisão dessas cláusulas. Então, eu tenho percebido, de alguns anos para cá, um endurecimento da nossa jurisprudência, né? De forma geral, obviamente, porque a jurisprudência no Brasil se encontra de todas as formas, para a revisão de negócios jurídicos. Isto agora pode mudar. Diante de um evento absolutamente imprevisível, com essas consequências nefastas, né, essa pandemia, é possível que se mude. Mas tratando ainda da teoria, eu diria o seguinte: nessa lógica, qual é a lógica dessa teoria? O contrato perdeu sentido. Não faz mais sentido. Em razão de algum evento imprevisível, a prestação ainda é possível, mas ela não faz mais sentido algum. Perdeu a razão de ser. O fim do contrato não faz mais sentido. Dentro dessa situação, aplicando-se essa teoria, qual é a consequência? A pessoa se perde a finalidade do contrato, é só uma: a rescisão do negócio jurídico. A extinção do contrato e não propriamente revisão de cláusulas contratuais. Resumindo, 3 teorias eu trouxe para vocês. Força maior, caso fortuito. 2, teoria da imprevisão. E 3, a teoria da frustração do fim da causa do contrato. A primeira, força maior, e a terceira, o fim da causa contratual, abicam, melhor dizendo, na rescisão do negócio jurídico. E a segunda, teoria da imprevisão, não só na rescisão, como, conforme o caso, a revisão de cláusulas contratuais. E aqui me permito partir para uma conclusão, algumas notas conclusivas, porque cá entre nós, eu não sou o dono da verdade, eu não faço a menor ideia de como a jurisprudência vai se firmar. Porque há muita coisa acontecendo, há muita alegação sendo feita no panorama judicial, e a gente ainda não pode antever como a jurisprudência irá se consolidar, se é que irá se consolidar, né? Mas a primeira questão é a seguinte: há uma ideia central, a meu ver, que deve ser perseguida nos contratos cíveis, que é a preservação do negócio jurídico, se for possível. Veja, eu volto para o início da nossa conversa. Situações excepcionais implicam medidas excepcionais. É dizer o seguinte: em situações presentes,
como esta que estamos hoje, respondendo uma pergunta, desculpa, sim, rescisão sem ônus. Tal como na força maior, a ideia da teoria do fim da causa do contrato também implica em rescisão sem ônus, tá? Bem, voltando. Medidas excepcionais são necessárias em situações excepcionais. Então, a meu ver, me parece que há hoje campo judicial para se discutir as três teorias que eu trouxe. Força maior e caso fortuito, imprevisão e a teoria do fim da causa do contrato, para não só para bicar em rescisão, mas para rever cláusulas. Sim, pensamos fora da caixinha. Vamos afastar um pouco a doutrina clássica e discutir que mesmo em situações em que fique evidente a força maior, nós podemos tratar o seguinte, olha, hoje é impossível o cumprimento da obrigação, mas o que se imagina é que a situação será transitória. Então eu quero rever temporalmente, ou seja, durante um período, eu quero me abster da prática de determinada prestação ou contraprestação, ou quero prorrogar isso para depois, no sentido de manter rígido o contrato. Se hoje perdeu a causa, amanhã, depois que o comércio for liberado, a causa do contrato pode voltar a se restabelecer. Então, por que admitir desde já uma situação definitiva? E aqui um parênteses importante. Sobre o panorama processual, qualquer decisão definitiva que abique em rescisão de contrato só produz efeito definitivo após o trânsito em julgado. Então olha que loucura. Você entra com uma ação para pedir a rescisão de um contrato que, em tese, você pode até antecipar um efeito dessa rescisão, mas a rescisão em si só se dará anos depois, quando muito possivelmente o contrato já possa ser cumprido. Então por que não pensar fora da caixinha e alegar qualquer uma dessas teorias, olhando o caso concreto, sabendo qual delas se aplica melhor, para pretender não só rescisão, como também revisão, tal como a teoria da imprevisão. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, eu já tenho visto, tenho acompanhado as decisões judiciais aqui no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, tenho acompanhado bastante, e digo a vocês o seguinte, o artigo 317, que eu já citei do Código Civil, será o aporte para as discussões judiciais. Será a principal fonte legislativa, o principal dispositivo legal a ser utilizado nas discussões judiciais, independentemente do nome que se dê a isso. Se é a teoria da imprevisão, se é força maior ou caso fortuito, se é a teoria do fim da causa processual. O fato é que o 317 vai trazer me parece, esse alento para os juízes decidir à luz do caso concreto. Não há aqui uma receita de bolo, por favor. A questão não é a mesma para todos os tipos de causas, de negócios jurídicos ou de contratos. Absolutamente. É preciso analisar caso a caso a situação concreta. Isso é que é importante. Então, sumulando um pouquinho, que eu acho bastante interessante. Na prática, havendo uma discussão, uma dificuldade muito grande em uma das partes cumprir suas obrigações contratuais, é preciso que se faça uma avaliação para saber qual desses três institutos se aplica melhor. Melhor ainda. Depois de saber qual desses institutos, sem medo de errar, se afastar da doutrina clássica e pretender uma solução que seja mais justa, no caso concreto, para, se possível, preservar a relação contratual, mantendo rígido o contrato. Mesmo que, se para isso, haja necessidade de rever prestações, de postergar pagamentos, de colocar essa situação mais para frente. Então, respondendo a pergunta que veio agora, já estou respondendo. Na prática, o instituto jurídico que mais será utilizado será a teoria da imprevisão e o artigo 317. Dê o nome que quiser, mas isso não impede, voltando, que se alegue força maior, ou caso fortuito, ou mesmo a teoria do fim da causa do contrato, também para a situação de revisão de contrato. Então, todas elas, a meu ver, podem permitir, pensando fora da caixinha, não só rescisão, como também revisão de contrato. Agora, na análise casuística, caso a caso, é preciso, anotei vários pontos aqui para trazer para vocês, que são metajurídicos, mas me parece que ajudam na solução jurídica. É preciso olhar a análise da atividade envolvida para o contrato, e a possibilidade, obviamente, ou não, de sua manutenção. A variação do lucro, veja, isso é um ponto importante. Qualquer uma dessas teorias
qualquer uma que for alegado, há absoluta necessidade de estabelecer um nexo causal. Ou seja, é preciso demonstrar que foi a pandemia que trouxe o desequilíbrio contratual. É que foi a pandemia, a força maior, o caso fortuito, que trouxe a impossibilidade de cumprir o contrato, ou que trouxe a extinção da própria finalidade do negócio jurídico. É preciso que se estabeleça esse nexo causal. Quando eu estabeleço esse nexo causal, eu tenho que demonstrar o lucro. Olha, vamos imaginar qualquer contrato. Imagine que você abra isso para o juiz e falar, excelência, o meu lucro aqui seria de 15%, essa é a conta. Bem, não é hora de ter lucro, mas eu quero manter isso no contrato. Então veja, eu abro mão do lucro dos 15% para manter isto. Então eu consigo dar um desconto de 15%, indo além. Diante de várias atitudes governamentais, nós estamos vendo um esforço do governo, e isso é preciso reconhecer, gostem ou não do governo atual, preciso reconhecer que há um enorme esforço para manter o emprego, para manter a renda. Prorrogação de impostos e tributos, várias questões trabalhistas que nós, inclusive, temos papers no nosso escritório, é só entrar lá só entrar no nosso site, mas vamos tratar dessas questões trabalhistas também. Então, há um esforço muito grande por medida provisória, é verdade, legislando medida provisória de forma excepcional, até porque estamos numa situação emergencial, tentando permitir que se mantenham empregos no Brasil. Então, dentro dessa lógica, por que não agir de boa fé? Né? E dizer o seguinte, olha, eu suspendi tantos funcionários, eu tive tal economia com a minha folha de pagamento, então eu consigo, durante tantos meses, cobrar menos. Essa é uma discussão que me parece muito importante nos contratos de locação, excluindo a questão do shopping center. Shopping center é um pouco diferente. Mas locações normais, de uma forma geral, tanto o locatário quanto o locador são prejudicados. O locatário, diante do fechamento do seu negócio, por exemplo, e da necessidade de manutenção da folha de pagamento, mesmo com as benesses do governo, vai ter dificuldade de pagar o aluguel. Por sua vez, o locador, imagina a pessoa física, precisa desse numerário para sobreviver, isso compõe a renda dele. Então é possível chegar numa equação, e nessa equação, nada melhor do que numa ação judicial, se não chegar a um consenso, sempre recomendável, que se abra a planilha de cálculo, que se demonstra, olha, a minha atividade gera tanto de receita, gera tanto de lucro, tanto de folha, eu consigo pagar X. Agora, esse excedente pode ou não ser diferido no tempo e voltar a ser pago lá na frente. Perfeitamente possível, mas percebam, uma discussão de boa fé e desde que se abra uma planilha demonstrando esse nexo causal. Outra questão importante também é a análise da condição econômico-financeira das partes, para saber se de um lado há uma pessoa que tem uma condição muito melhor que a outra. Se houver, imagine a situação de um shopping center, por exemplo, com um lojista. Evidentemente que o poderio do shopping é muito maior e ele consegue segurar mais tempo, né, sem receber do que o lojista obrigado a pagar. Este é o ponto, que precisa ser avaliado, repito, caso a caso. Agora, há uma outra pandemia paralela, que é uma pandemia judicial. De várias ações judiciais, né? Gente entrando com ação judicial para tentar surfar, ir na praia. Não, surfar mesmo, não estou dizendo surfar na onda, não é uma analogia. Né? Houve outro dia uma ação judicial de um surfista, dizendo que ele quer ir para a praia surfar. Né? E ele, como não estavam deixando, entrou com uma ação judicial. É preciso um pouco de bom senso no atual momento e saber que não adianta ficar entupindo o Poder Judiciário com discussões inócuas ou absolutamente desnecessárias. Né? O que eu tenho visto, saindo da discussão tributária, que é objeto de outra conversa, mas eu tenho visto discussões contra instituições financeiras nos contratos cíveis, e aqui há inclusive relação de consumo que ajuda nessa discussão, né? Porque vocês sabem, o consumidor é considerado hipossuficiente pela legislação, e nessas discussões com contratos bancários, eu tenho visto algumas decisões judiciais prorrogando pagamentos, suspendendo pagamentos de cédulas de crédito bancário ou financiamentos bancários, perfeitamente possível, desde que, repito, estabeleça o nexo causal e se demonstrem os números, quantos funcionários existem, que medidas foram tomadas, não se pressupõe a revisão de contrato, entendam. Se eu entro na justiça tentando
rever uma cláusula ou rever um pagamento, postergar o pagamento, reduzir a prestação, eu preciso demonstrar onde houve redução. Preciso demonstrar, na verdade, que a minha receita caiu e por que caiu. Friso isto mais uma vez. Tenho visto também a discussão de locação, impondo descontos, impondo suspensão de pagamento, e aí entra a questão do shopping center. Né? Aluguel mínimo, como? Se o estabelecimento está fechado, né? Pagar no shopping center aquele FPP, né? Fundo de Promoção e Propaganda, qual o sentido? Né? Nenhum. Né? Enfim, e várias outras taxas, taxas no termo técnico, que são cobradas pelo shopping center, isso não faz nenhum sentido. Se o shopping não quiser negociar, há necessidade sim de entrar com uma ação judicial. E não vejo muito problema em conseguir uma tutela. E aqui é um ponto final, porque eu já devo estar cansando vocês para dizer uma coisa. Agora ganha importância o panorama processual. É preciso usar e abusar com bom senso das tutelas provisórias. Os meus alunos, alguns ex-alunos que estão aqui, alguns parceiros de trabalho, sócios, clientes, sabem da minha predileção pelo tema. Eu gosto da tutela provisória. O primeiro livro que saiu no Brasil, à luz do novo código, foi o meu, de tutela provisória. Está encerrada a 3ª edição, prometi fazer a 4ª, mas em tempos de pandemia não consigo. O fato é porque o trabalho tem sido maior do que em tempos normais para os advogados. Mas a tutela provisória ganha uma importância vital. Mais do que nunca a tutela de urgência. E para a tutela de urgência, pessoal, eu preciso demonstrar aqui urgência. Eu preciso demonstrar emergência, a necessidade imediata de um provimento. Eu preciso dizer, eu não posso arcar imediatamente com essa situação. Do contrário, o meu prejuízo será enorme, muito maior. Este é o ponto. Como eu sempre digo a vocês, vou pegar uma caneta para ilustrar, nas tutelas de urgência, o que vale a teoria da gangorra. Quanto maior o perigo, menos fumos eu preciso demonstrar. Explico para quem não é do ramo. São 2 requisitos para a tutela de urgência. Fumus boni iuris, fumaça do bom direito, que o código chama hoje de probabilidade, né, do direito, e o perigo da demora. O perigo da demora é o fiel da balança. Quanto mais perigo, menos direito você precisa demonstrar. Mas no caso agora presente, nós precisamos usar e abusar com bom senso das tutelas provisórias, porque só a tutela provisória é que pode garantir uma solução imediata, um efeito imediato, que se esperarmos as soluções definitivas do Poder Judiciário, não vamos conseguir nenhum alento no panorama judicial. E agora, curiosamente, há um instituto da tutela provisória que foi muito mal escrito, com devido respeito no Código de Processo Civil, que é a tutela antecipada antecedente. Essa agora me parece que ganha um palco de atuação que não tinha antes. Então, é o caso agora, diante da Covid-19, dessa pandemia, dessa situação absolutamente inusitada, se utilizar desse expediente, mesmo mal escrito, para conseguir uma tutela imediata dos seus direitos. Tem aqui algumas questõezinhas, mas aqui temos aqui vários inquilinos. Pode ser diferente um do outro? Sim, até pela análise econômica e financeira das partes. Olha que pergunta interessante que veio da Nicole, querida amiga. A pergunta é a seguinte: se vários inquilinos no mesmo prédio, né, podem ter situações diferenciadas, né, até pela análise econômica, penso que sim, viu, Nicole? Aqui não é uma receita de bolo, não. Eu acho que a situação precisa ser vista à luz do caso concreto, à luz do faturamento, né, de cada uma dessas entidades. Então, as condições financeiras são diferentes e devem ser analisadas diferentemente. Até porque a redução para um pode ser maior que para outro. E para outro, eventual terceiro, pode não ter redução alguma, né? Então, a gente não pode esquecer que em todas as relações contratuais tem que se encontrar o equilíbrio. Aqui eu invoco um princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade. É preciso tentar encontrar o equilíbrio, aonde eu consigo manter o contrato rígido, prejudicando o menos possível as partes. Não é só uma delas, a outra também. Então penso sim que pode haver situações diferentes diante de cada inquilino, mesmo no mesmo prédio,
relação com o mesmo locador, sem problema nenhum. Eu já estou falando há meia hora, eu estou com uma assistente aqui do meu lado, minha irmã, que tem me ajudado, que eu confesso a vocês que nunca tinha feito uma live, isso é novo para mim. Mas como eu disse, situação extraordinária implica medidas extraordinárias, né? Então, ela tem me dito que eu já estou falando aqui há mais de meia hora com vocês. Eu não quero cansá-los. Espera aí que tem umas perguntas aqui. Álvaro está perguntando. Eu não estou achando a pergunta do Álvaro. E aqui, onde está? Deixa eu ver. O meu computador aqui não está up to date, viu, Álvaro? Desculpa, se puder repetir aqui. No caso de servidor público, existe alguma proteção para redução dos salários? Olha que pergunta complicada, né? Bem, a medida provisória, a meu ver, aqui eu estou entrando em seara alheia, né? Como você bem sabe, Álvaro, minha expertise não é o direito do trabalho, mas vamos lá. A medida provisória, ou as medidas provisórias trabalhistas, elas foram pensadas para o seletista. Me parece, disse hoje isso para Adriana Verde, né? Que em algumas situações, que está nos assistindo, Adriana, beijo para você também. Entendo o seguinte, naquilo que não houver conflito com o regime do servidor público, é possível aplicação sim. Agora, é preciso avaliar a legislação específica do funcionário estatutário antes de responder essa questão. Mas a medida provisória se aplica naquilo que não for incompatível. Né? Aquilo que não for incompatível me parece possível. Deixando claro, a medida provisória prevê, na verdade, não é propriamente a redução salarial, é a redução de jornada com a compatível redução salarial. Me parece um pouco mais complicado no caso do servidor público. Tá? Bem, vamos lá. Tem algumas... Bem, o resto aqui tem algumas... Eu espero ter esclarecido vários pontos. Maurício fez uma pergunta... Maurício fez uma pergunta. Bem, antes de falar, Maurício, que eu não entendi a pergunta aqui, porque cortou alguma medida preventiva. O Emerson faz uma ponderação muito interessante, dizendo que a MP tem ressalva, é verdade, para não aplicar na infração direta ou indireta. Eu só acho, Emerson, que em algumas situações deverá ser aplicado, naquilo que não houver absoluta incompatibilidade com o regime jurídico. É o que eu penso, com devido respeito. Né? Até porque, como eu disse, as situações estão vindo de uma forma muito rápida. Né? As modificações legiferantes, as medidas provisórias estão vindo uma atrás da outra, portarias e tal. Então é a hora da gente avaliar cada situação concreta com muito bom senso e com muita calma. Naquilo que não houver incompatibilidade, penso eu, mesmo havendo uma ressalva, né, que aqueles termos não se aplicam, porque foi pensada para seletista, me parece, com o devido respeito, que seria possível de forma subsidiária, até porque o caráter é transitório, é muito temporário, não tem caráter de definitividade. Maurício pergunta se alguma medida preventiva contra a inadimplência de clientes públicos. É boa pergunta, mas preventiva não enxergo, com devido respeito. Me parece que, se houver inadimplência do poder público, poderá haver qualquer tipo de providência. Agora, veja, se houver algum fundado receio demonstrável, alguma prova, algum elemento de convicção que leve a crer, desde já, mesmo não havendo inadimplemento ainda, que poderá haver um inadimplemento, pode-se cogitar de alguma medida. A que medida poderia ser cogitada? Né? Normalmente, quando se antevê uma inadimplência ou um risco de inadimplência, se pensa em medidas cautelares, medidas de asseguração do direito. Né? Por exemplo, né, não se aplica a poder público, só para deixar claro isso, né? Na relação entre particular. Se eu tenho fundado receio, consigo demonstrar com prova cabal que o indivíduo não vai me pagar porque ele está dilapidando o patrimônio, eu consigo, eventualmente, bloquear um patrimônio. No caso do poder público, isso é mais complicado, porque não há no Brasil execução propriamente dita contra o poder público. Né? Você não consegue, de uma forma muito violenta, o Estado não vai para cima do patrimônio público. Então, me parece muito difícil alguma medida preventiva. Agora, se houver algum receio muito fundado, uma situação que a gente pode tentar estudar alguma solução que seja possível. O Maurício
complementando, diz que é uma queda expressiva da receita. É verdade, com aumento nas despesas de saúde, mas isso não quer dizer de antemão que ele não vai deixar de pagar qualquer tipo de serviço. Até porque há serviços que são essenciais e precisam ser pagos. Por exemplo, o Maurício que pergunta é empresário de um ramo de negócio que é essencial, né? Embora não seja saúde, é um negócio essencial. Esse negócio essencial não pode ser paralisado. Então, Maurício, se houver eventualmente inadimplência, você pode se socorrer das medidas que a lei já lhe garante, que você sabe, depois de um atraso determinado, você pode, inclusive, suspender o serviço. E aí vai dar Ibope, Jornal Nacional, não só o Nacional, como das outras emissoras, para tratar dessa questão. Mas todos os serviços essenciais, a meu ver, merecem primazia, né? Então, é isso. Acho que, só para arredondar, tem umas outras questões vindo aqui. É importante a gente entender que o momento atual, até pela estrutura do judiciário que tem tentado, na verdade, tratar basicamente de questões urgentes, é preciso selecionar bem o que será pedido, né? Então, é preciso, mais do que nunca, filtrar quais são as medidas judiciais absolutamente necessárias. Então, digo de antemão, nessa situação como a atual, um bom acordo é muito melhor que uma discussão judicial, mas havendo necessidade, o Poder Judiciário está à disposição para socorrer. Há um outro questionamento aqui. Quando houver o inadimplemento obrigação, e esse alega a pandemia, porém inadimplemento anteriormente, como exigir? Ótima pergunta da Juliana. Juliana, no meu entendimento, quando o inadimplemento é anterior, não pode invocar a teoria da imprevisão, não pode invocar a força maior, nem a teoria da perda da causa do contrato. Ou seja, é importante estabelecer um nexo de causalidade. Volto a isso. A pandemia que trouxe o desastre contratual. A pandemia que trouxe o desequilíbrio. Se o inadimplemento é anterior, não cabe, quero deixar claro, na minha modesta opinião, não cabe. Agora, podem dizer o seguinte, mas pode ter havido um agravamento, é verdade. Com relação ao agravamento, pode até ser, mas você já era inadimplente antes, né? Então, me parece que essa discussão não é possível. E tendo a achar que o Poder Judiciário vai ver com péssimos olhos, na verdade, porque isso cheira um aproveitamento da situação atual para rever condição contratual. O contrato, quero deixar claro, precisa estar em dia, ou deveria estar em dia, para invocar qualquer uma dessas teorias para eventual revisão contratual. Então, se é isso, acho que estamos caminhando para o final. Eu estou falando há quanto tempo? Estou falando há 40 e poucos minutos. Eu realmente não gostaria de cansá-los. Acho que isso tem que ser rápido. São pílulas de informações. E gostaria de dizer a vocês o seguinte: consultem, não é bobagem, não consultem sempre o advogado de confiança. Eu não tenho dúvida que ele vai saber olhar caso a caso, porque, vou repetir, não há receita de bolo, não há produto de prateleira aqui. É preciso avaliar caso a caso a situação das partes, a condição do contrato, se é possível a manutenção ou não. Então, eu tô vendo aqui muitos elogios, eu é que os elogio, até porque todos que estão aqui me elogiando são muito bons advogados, profissionais que eu admiro bastante, e eles me chamam de professor só por uma questão temporal, porque eu sou mais velho e acabei dando aula para eles. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Queria dizer a vocês que adorei essa experiência com vocês, mesmo à distância. Então, pretendo fazer novas lives e vou avisando a todos. Pessoal, muito obrigado a vocês. Um beijo e cuidem-se. Saúde para todos nós, tá bom? Um abraço. Vou desligar. Até mais.